Êxodo. Shemot. Capítulo 27. Você fará o altar de madeira de acácia. O altar deve ser quadrado, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e deve ter 3 côvados de altura. Você fará chifres nos 4 cantos dele, os chifres serão parte do altar, e você revestirá de cobre o altar. Você fará recipientes para retirar as cinzas, e também fará pás, tigelas, garfos e braseiros, fará de cobre todos os utensílios do altar. Você fará uma grade para o altar, uma rede de cobre, e 4 argolas de cobre na rede, uma em cada um dos 4 cantos. Colocará a rede abaixo da borda do altar, e ela deve ficar à meia altura do altar. Você fará varais de madeira de acácia para o altar e os revestirá de cobre. Os varais serão introduzidos nas argolas de modo que os varais fiquem nos 2 lados do altar quando este for carregado. Você fará o altar oco, de tábuas, deve ser feito assim como foi mostrado no monte. Você fará o pátio do tabernáculo. No lado sul, voltado para o sul, o pátio terá um cortinado de linho fino retorcido, com 100 côvados de extensão desse lado. Haverá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão serão de prata. O lado norte também terá um cortinado com 100 côvados de extensão. E terá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe, e ganchos e peças de conexão de prata para as colunas. No lado oeste deve haver um cortinado para os 50 côvados de largura do pátio, com 10 colunas e 10 bases com encaixe. A largura do pátio, do lado leste, o lado do nascente, será de 50 côvados, de um lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe, e do outro lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. A entrada do pátio deve ter uma cortina de 20 côvados de extensão, tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e deve ter 4 colunas com 4 bases com encaixe. Todas as colunas ao redor do pátio terão peças de conexão de prata e ganchos de prata, mas as suas bases com encaixe serão de cobre. O pátio deve ter 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. Será feito de linho fino retorcido, e as suas bases com encaixe devem ser de cobre. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, bem como suas estacas de fixação e todas as estacas de fixação do pátio, devem ser de cobre. Você deve ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Na tenda de reunião, do lado de fora da cortina que está junto ao testemunho, Arão e seus filhos providenciarão que as lâmpadas fiquem acesas diante de mim, Uial, desde o anoitecer até a manhã seguinte. Esse é um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas, por todas as suas gerações. Êxodo. Shemot. Capítulo 28. Você deve chamar dentre os israelitas seu irmão Arão, junto com os filhos dele, para que ele sirva como sacerdote para mim. Chame Arão e os filhos dele: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Você deve fazer vestes sagradas para seu irmão Arão, para lhe dar honra e beleza. E diga a todas as pessoas habilidosas a quem enchi com o espírito de sabedoria que façam as vestes para a purificação de Arão, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, uma túnica sem mangas, uma veste comprida enxadrezada, um turbante e uma faixa. Farão essas vestes sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Os trabalhadores habilidosos usarão o ouro, a linha azul, a lã roxa, o fio escarlate e o linho fino. Devem fazer o éfode com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e ele deve ser bordado. Deve ter 2 tiras presas que passem pelos ombros, que o unirão nas suas 2 extremidades. O cinto bordado, que fica preso ao éfode e serve para mantê-lo no lugar, deve ser feito com os mesmos materiais: ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Você deve pegar 2 pedras de ônix e gravar nelas os nomes dos filhos de Ishau. 6 nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, por ordem de nascimento. Um lapidador gravará os nomes dos filhos de Ishau nas 2 pedras, assim como se grava um selo. Depois você deve mandar colocá-las em engastes de ouro.
Você deve pôr as 2 pedras nas tiras do éfode, que passam pelos ombros, como pedras memoriais para os filhos de Ishau, e Arão levará seus nomes perante Iau sobre os ombros, como recordação. Você deve fazer engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro torcidas em forma de cordões, e deve prender nos engastes as correntinhas torcidas. Você deve mandar um bordador fazer o peitoral do julgamento. O peitoral deve ser feito como o éfode, com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Quando dobrado, ele formará um quadrado de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Você deve colocar nele pedras engastadas, 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira será de turquesa, safira e jaspe. A terceira fileira será de pedra de léshen, ágata e ametista. A quarta fileira será de crisólito, ônix e jade. Todas essas pedras devem ser colocadas em engastes de ouro. As pedras corresponderão aos nomes dos 12 filhos de Ishau. Cada uma delas deve ser gravada como se grava um selo, cada nome representando uma das 12 tribos. Você deve fazer para o peitoral correntinhas entrelaçadas de ouro puro, em forma de cordões. Deve fazer 2 argolas de ouro para o peitoral e colocar as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E deve passar os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Você passará as pontas dos 2 cordões pelos 2 engastes, e os prenderá nos ombros, nas tiras do éfode, na parte da frente dele. Você deve fazer 2 argolas de ouro e colocá-las nas 2 extremidades do peitoral, na parte de dentro, no lado voltado para o éfode. E deve fazer mais 2 argolas de ouro e colocá-las na parte externa do éfode, abaixo das 2 tiras que passam pelos ombros, perto do ponto de junção, acima do cinto bordado do éfode. Para manter o peitoral no lugar, deve-se amarrar as argolas do peitoral às argolas do éfode com um cordão azul. Isso fará com que o peitoral fique no lugar, sobre o éfode, acima do cinto bordado. Quando entrar no puro, Arão deve levar os nomes dos filhos de Ishau no peitoral do julgamento, sobre o seu coração, como recordação permanente perante a mim, o Iau. Você porá dentro do peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, e eles ficarão sobre o coração de Arão quando ele entrar na minha presença. Assim, Arão sempre levará sobre o seu coração, diante de mim, o Iau, esses instrumentos que servirão para realizar os julgamentos dos Ishalitas. Você deve fazer a túnica sem mangas do éfode inteiramente de linha azul. Haverá uma abertura na parte superior dela, no meio. Ao redor da abertura deve haver um acabamento feito por um tecelão. Será como a abertura de uma cota de malha, para que não se rasgue. Você deve fazer romãs com linha azul, lã roxa e fio escarlate em toda a volta da barra, intercaladas com sinos de ouro. Deve alternar um sino de ouro com uma romã, um sino de ouro com uma romã, em volta de toda a barra da túnica sem mangas. Arão a vestirá para realizar o serviço sacerdotal, e o som dos sinos será ouvido quando ele entrar no santuário perante a mim, o Iau, e quando sair dele, para que ele não morra. Você deve fazer uma lâmina brilhante de ouro puro, e como se grava um selo, gravar nela. A pureza pertence a Iau. Prenda-a ao turbante com um cordão azul. A lâmina deve ficar na parte da frente do turbante. Ela ficará na testa de Arão, e Arão será responsável caso alguém cometa um erro contra as coisas sagradas que os Ishalitas purificam quando as oferecem como dádivas sagradas. Ela ficará sempre na testa de Arão, para que eles obtenham aprovação perante a mim, o Iau. Você deve tecer a veste comprida enxadrezada de linho fino, fazer um turbante de linho fino e tecer uma faixa. Também fará vestes compridas, faixas e coberturas para a cabeça dos filhos de Arão, para lhes dar honra e beleza. Você vestirá seu irmão Arão e os filhos dele, e deve ungí-los, ordená-los e purificá-los, e eles servirão como sacerdotes para mim. Faça também calções de linho para lhes cobrir a nudez. Eles devem ir dos quadris até as coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda de reunião ou quando se aproximarem do altar para servir no lugar puro, para que não se tornem culpados e morram. Esse é um decreto permanente para ele e para a descendência dele.